e felizes estamos aqui, somos a Geração MickeyCast, um novo podcast para vocês. Início a apresentação para vocês, eu sou o Ronald. Eu sou o Iago. Richard. Ícaro. Luan. Fabrício. E nisso, o nosso entrevistado de hoje é o Roger. Salve! Conforme falaremos sobre fanzine, que é a cultura, um assunto bem relevante aí para nós. Tá bom, vamos lá começar, né? Quem é o Roger? Já essa é a primeira pergunta, já? É a primeira pergunta, pai. Então, mais uma vez aí agradeço ao convite, a oportunidade. Bom, sou o Rogério Souza, conhecido aí nas redes sociais como Roger Beat Jesus. Estou na condição de educador e utilizo muito os fanzines, né, como uma forma de ferramenta. Estarei aqui conversando um pouco com vocês sobre um pouco deste universo da arte, do desenho, da colagem. E estamos aí. Bora lá. Bom, vamos lá para a primeira pergunta e o primeiro será o Gabriel. Pode ir, Gabriel. Bom, Roger, a primeira pergunta é: como que você conheceu o fanzine? Como eu conheci o fanzine? O fanzine, eu digo que o fanzine acabou me conhecendo, né? Justamente eu tinha uma necessidade de poder passar uma mensagem. Sou nascido e criado aqui no distrito do Jardim Ângela, extremo sul da cidade de São Paulo. E devido a algumas situações que aconteciam no bairro, né, de falta de informação, o pessoal não tinha muito acesso com a internet, o fanzine me caiu muito bem aí como uma luva. Então eu digo que não fui eu que conheci o fanzine, mas o fanzine que me conheceu, e a partir dele eu consegui utilizar como meio de mídia, de comunicação aí. Mas eu acho que antes de eu dizer como eu conheci, né, dizer pro pessoal que está nos assistindo o que é fanzine. Pode se falar? Pode. Você que está nos assistindo, sabe o que é fanzine? Fanzine é uma revista feita à mão, à base de recorte e colagem, onde você é o autor, a autora, o escritora e desenhista do seu próprio livro. Onde você pode estar utilizando com a sua linguagem, com a sua forma de dizer, coisas que você está sentindo. Geralmente não é falado na grande mídia. E o fanzine é um meio de comunicação muito interessante que já existe aí pelo menos há uns 100 anos. Ô louco, 100 anos? 100 aninhos está fazendo aí já o fanzine. Nossa, bastante tempo de 60 anos. Sim. Vamos dizer que quando inventaram ali a impressora, já tinha um artista, um poeta na sua época que tinha algo para imprimir. Então, o fanzine veio praticamente junto com o nascimento da gráfica, né, e das impressoras. E a minha pergunta que eu queria fazer pro Roger é: o que é fanzine e qual o significado? Certo. O significado, né, o fanzine, como eu já informei, ele é uma revista feita à mão, à base de recorte e colagem, que depois é xerocado e distribuído. O significado da palavra fanzine, né, vem a junção de duas palavras, a fan e zine. O fã vem no sentido do fanatic, da pessoa que é fã de alguma coisa. E o zine vem do termo de magazine, jornal, revista no inglês. Então, se fosse para juntar aqui na nossa linguagem aqui no Brasil, ia ser fã de revista. E é isso, o significado é isso, é fã de uma revista, né? Ou revista de fã. Eu queria saber como que aqui no Brasil, da minha pessoa, assim, eu não conhecia muito sobre o assunto fanzine, assim, eu realmente não conheço muito. Caso que eu acho que como aqui no Brasil é meio desvalorizado, né? Eu queria saber como que isso é pra você, de algum jeito atrapalha, ou talvez motiva você a continuar fazendo essas coisas. Bom, o fanzine, a princípio, quando eu conheci a ferramenta e tal, eu utilizei mais pelo sentido de passar uma mensagem. Então, orientava algumas mães com as crianças para poder, sobre atendimento no hospital, matrícula na escola. Então, o fanzine tinha mais nisso, nesse sentido de uma necessidade de poder passar uma mensagem. Só que aí, com o tempo, eu comecei a gostar de fazer, e aí foi então que eu comecei a ver as dificuldades, né? Que é um tipo de arte que não é muito comentada, é pouco conhecida, então eu tive que me preparar, me organizar com estratégias de mais conhecimento. Foi então que eu comecei a utilizar o fanzine como uma ferramenta, como na parte da educação, né, de ensinar outras pessoas a fazer o fanzine. E a aceitação, né, conforme você falou, ela ainda é um processo. Hoje, como eu já faço essa arte já há mais de 10 anos, então já tem um certo reconhecimento, assim, né, das instituições, das pessoas que aprenderam a fazer o fanzine. Então hoje eu já tenho um retorno disso, mas demorou pelo menos há 10 anos. E ainda, por mais que eu conheço muito artistas, né, muitas pessoas que fazem o fanzine nas suas regiões, aqui no estado do Brasil, ainda assim é uma arte muito pouco conhecida.
Então, todos os dias ainda é um constante de se conhecer e de ser conhecido, né? Espero que tenha respondido aí a pergunta. Que da hora. Ô, Rogério, em relação a isso, gibi, revistas e quadrinhos são a mesma coisa que fanzine ou não? Eu acredito que tem uma certa familiaridade ali por estar no papel, tem essa questão de sequência, né? Mas são estilos diferentes. Porque tipo, um é criado e o outro é meio que criado na hora, né? Os dois são a mesma coisa, tem o mesmo processo da criação, né? O tempo ali da dedicação. Só que o fanzine, algo que chega mais perto do gibi para um fanzine, que é conhecido, é a banda desenhada. É o fanzine também, a história em quadrinho aqui no Brasil, mas pela cultura portuguesa, ele é conhecido como banda desenhada. O que é a banda desenhada? É uma história em quadrinhos, só que ela é feita de forma independente. Então, pouca quantidade. Geralmente, os autores, eles mesmos fazem o desenho, fazem o roteiro. Eles tiram as cópias, produzem, né? Então acaba sendo mais uma banda desenhada, uma publicação independente. O fanzine, o gibi, a história em quadrinho que a gente conhece, já cai no outro mundo, que já é do comercial, já é feito numa empresa maior, com distribuição, em banca de jornal. Mas é isso, né? E muita gente também fala do fanzine, quando conhece o fanzine, fala, pô, isso aqui me lembra a literatura de cordel. E também, os dois têm a sua familiaridade ali, por ser algo da cultura popular, de estar escrito no impresso, mas o cordel também ele segue uma outra linha, um outro estilo de forma que é feita, né? Que é diferente do fanzine. Eu costumo dizer que o fanzine é o primo da cidade do cordel do Nordeste, né? Que todo mundo sempre tem aquele primo lá do Nordeste. Então o fanzine é o primo do cordel. Que da hora. Vou fazer minha pergunta agora. Como você acha que o fanzine impacta na vida das pessoas? Realmente, eu penso que seria... É uma pergunta que seria mais gratificante a própria pessoa que conheceu o fanzine, né? Qual foi o impacto na vida dela. Como eu estou nesse processo mais da produção, de ensinar, então estou sempre indo para lá e para cá, eu acabo não tendo muito resultado. Hora e outra uma pessoa comenta, né? Um de vocês também conheceu o fanzine, chegou depois de um salve assim mais no individual. Eu acredito que o impacto é sempre positivo, né? Porque eu nunca vi ninguém falar assim, eu fiz o fanzine e não gostei. Mas também nem todo mundo é de humanas, né? Alguns são mais de exatas. Então é comum assim. Eu acredito que o impacto em si é positivo. Você acha que o fanzine de alguma maneira transforma a vida da pessoa? Eu creio que sim. Falando agora trazendo isso pra minha pessoa, né, pro meu ser, assim, eu vejo que eu fui transformado. Antes tinha o Rogério, antes de conhecer, de fazer fanzine, e tem o Rogério, né, depois de conhecer e fazer o fanzine. O Rogério, depois de conhecer e fazer fanzine, ele começou a ter uma forma de comunicação, então eu era muito tímido, sabe? Eu achava muito que as minhas mensagens, as minhas ideias não valia a pena ser lançada, publicada. O pessoal muito pensa, vou lançar um livro, mas para você fazer um livro tem muitas preliminares, né, burocracias, coisas que tem que seguir. Então o fanzine é algo bem mais simples. Você pode fazer com a sua letra, você pode fazer do seu jeito de desenhar. Então o fanzine, eu sou transformado, assim. O fanzine me salvou, né? Que nem fala que o hip hop salva vidas. O fanzine também eu considero que, pela minha pessoa, eu fui salvo. Pelo fanzine, pela arte do fanzine. E por gostar tanto dessa arte, eu me dediquei a buscar mais conhecimento, a me aprimorar, a saber fazer melhor uma apresentação, não só na parte impressa, mas também na fala, na minha forma de ser. E hoje eu tenho uma condição de viver de forma integral do fanzine. Então, assim, ele não só salva a minha vida, como ele também dá sustento para a minha família. Então é algo que não é fácil, né? Conforme a pergunta aqui do amigo, que é a arte ainda ela tem sempre essa questão aqui na nossa cultura, né? De sempre ser algo como entretenimento, apague quanto você quiser, sabe? Quanto está sentindo o seu coração. Mas eu sinto, eu tenho vivido, hoje em dia eu tenho mais vivido do que sobrevivido, né? Por causa do fanzine. Então, fanzine sim salva a vida, gente. Se você ainda não conhece o fanzine, grande oportunidade aí de conhecer, hein? Encomendamos, hein? Encomendamos demais, hein? Ó, galera, um fato importante é que nós já tivemos uns 3 meses de missão com ele, né, rapaziada? E nisso, ele ensinou pra nós isso aqui. Essas colações de fanzine. Aí aqui é cada uma de nós que mostra uma mensagem
E nisso eleva muito na questão da criatividade, né? Não sei, pode até ser na questão do bem-estar, tipo, na elevação de tudo mesmo, de fazer, de criar, de planejar, de errar. Pô, e é bom, hein? Fanzine eu não conhecia a Sol TV, por isso que eu tinha citado. Sim. Pô, e é um fato interessante. Eu acho muito louco que nos dias, né, que nós conhecemos e você fez o seu fanzine, no outro encontro que nós tivemos, você falou, pô, lá em casa todo mundo, já ensinei a minha sobrinha, a minha avó e tal. E isso eu acho muito louco, né? É demais. É algo tão bom para nós que você não quer deixar guardado para si, né? Você quer divulgar, levar para mais e mais pessoas. Então, fanzine é legal. Pô, o negócio que eu acho maneiro é você pegar várias imagens e transmitir uma mensagem. Falei, pô, Sim. que negócio genial, velho. Pô, e nisso, levando a questão, desses seus 10 anos de corre, você tem alguma inspiração? Você teve ou você é sua própria inspiração mesmo? Não, tem referência, tem inspirações, sim. E essa é a hora de falar das minhas referências. Vontade. Bom, as minhas referências justamente foi alguns fanzineiros mesmo, né? Na mente aqui o que vem o Gazi Andraus. Ele é do Brasil, interior do litoral, São Paulo. Ele também, ele curtiu tanto a cultura do fanzine, a arte do fanzine, que ele levou para além da academia. Então hoje ele é doutor, né? Eu não sei que formação ele é acadêmica, mas aí ele usa a própria formação dele acadêmica como base de estudo do fanzine. E aí ele tem uma cultura chamada o fanzinato, que é justamente isso. O fanzine ele transforma de tal forma a vida de quem curte, de quem segue, né, a arte do fanzine, que ela também transforma até a sua cultura, o seu dia a dia, sabe? A sua família. Ela tem tem umas palavras, umas técnicas, então você começa já a ser não somente um pedaço de papel, mas algo que já transforma em nível cultura, né? E aí também tem, não posso deixar de mencionar a Tina Kurtz, que é um referencial assim, na versão da mulher, né, no contexto feminino. A Tina Kurtz também é interior de São Paulo, está ali em Santo André, também que faz um trabalho excepcional. Foi uma das primeiras pessoas que começou a fazer os eventos de fanzines, de convidar outros fanzineiros, de incentivar, né? Então ela tem um trabalho muito conhecido como Fanzinada, um evento que acontece uma vez por ano, e aí traz também diversos fanzineiros. E outra pessoa também que eu considero bastante é o Márcio Snow, também da antiga, também já está há seus 10, 20 anos aí com os fanzines. E esses são pessoas que, quando eu conheci o fanzine, foi as primeiras que eu pesquisando na internet, época de Orkut ali ainda, e aí eu comecei a ver esses nomes, né, pesquisando o fanzine, ligava a esses nomes, e aí eu comecei a me aproximar. Então hoje eu já tenho uma condição dessas pessoas serem meus próprios amigos. A gente tem uma conversa tranquila, assim, né? E de tanto eu ter eles como referência e ter como inspiração, vamos dizer que eu fui chegando nesses níveis a ponto de hoje estar andando com essa turma. Mas além desses que eu citei, tem nível Brasil, tem um pessoal muito bom. Vale ressaltar também as fanzinotecas, né? São espaços justamente de lugares para acervo. Então aqui no Brasil nós temos pelo menos aí umas 5, 6 fanzinotecas reconhecidas em nível mundial. E também temos uma biblioteca, não lembro qual país agora, mas é porque Europa, que já é um museu que é só para fanzine. E aí você, tipo, cada um que faz fanzine aqui, se tiver interesse de deixar o seu material no acervo dessa fanzinoteca, é só pegar um endereço. E lá. você já mandou no seu lá? Eu mandei tipo uma vez só na vida. E ficou lá? Tá lá? Porque eu costumo falar que eu sou mais educador do que fanzineiro, né? O fanzineiro, a fanzineira, geralmente ele tem muito essa questão de comprar um fanzine e vai nos encontros de fanzineiro e faz fanzine, então ele vive a cultura do fanzine mesmo. Eu na verdade, eu uso o fanzine mais como uma ferramenta. Então eu me vejo mais na condição de um educador, de poder usar como uma ferramenta de comunicação, incentivar outras pessoas do que fazer fanzine, assim, por exemplo. Mas por conta de eu incentivar muitas pessoas a fazer fanzine, eu recebo muitos fanzines de pessoas que aprenderam e fizeram uma cópia e me deram. Então hoje eu estou numa questão assim na minha vida, eu tenho muitos fanzines de muitas pessoas que aprenderam a fazer fanzine conosco, e aí eu estou vendo agora como criar uma fanzinoteca comunitária, né? Onde nós podemos, até os fanzines que vocês fizeram assim, a gente poder ter nesse acervo para que outras pessoas possam acessar, né? E o fanzine é isso, gente, é uma revista onde ela leva um tema, leva um assunto, e logo nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso daí.
Então, deixa eu ver, você já falou sobre fanzine, há quanto tempo ele existe. Agora eu queria saber, não só como as outras pessoas, eu queria saber há quanto tempo você trabalha com fanzine. Já trabalho uma cota já, gente. Já tem... O primeiro contato com fanzine foi em 2003. Nossa senhora! 2003, então uns 20 anos atrás. 20 anos. Sei mais, mas foi em 2003 que justamente eu era muito ligado ao movimento do rock, né, da cena do rock, da cultura punk aqui da região. Tinha uns skatistas. E aí, então, tinha um pessoal que a gente queria sempre fazer, tipo, falar os eventos, as coisas que aconteciam entre os skatistas, né? Essa cena jovem que tinha na nossa época. Então, o fanzine, eu conheci o fanzine foi por essa parte, né? De transformar um informativo para que as pessoas pudessem saber os endereços, saber os lugares, a banda, tal, da região que estava tocando. Então já tem um bocado aí, 2003. Então, desse tempo aí você era punk, você era... Eu sou punk porque realmente, como eu tenho essa proposta mais de trabalhar com os povos e as culturas, então o que eu aprendi é muito isso. Quando eu me colocar na condição de, eu sou punk, eu acabo já separando um grupo já. Tem pessoas que, sei lá, é anti-punk. Sabe? Então hoje em dia eu já prefiro não trabalhar com estilos rocks. Então eu andei com os punk, já andei com os rappers, já andei com os evangélicos, já andei com o pessoal do terreiro, mas hoje em dia eu já prefiro não levantar justamente isso, para não separar, né? Porque a intenção da mensagem que eu tenho a partir do fanzine, ela tem que ser de uma mensagem onde um adolescente aí de 12 anos leia, compreenda, né? Faça sua reflexão. Então é isso. Você falou tal, trabalhar com vários povos, várias culturas e tal. E você acha que qual é o público-alvo desse trabalho? Porque, tipo, nós aqui, né, pensávamos que era só para jovens. No início tem muita questão por trás disso aí, né? É qualquer. O público-alvo, eu não tenho um público-alvo definido, na minha pessoa em si, né? No meu projeto em si. Mas o que eu vejo é as pessoas que entram em contato comigo, eles têm um público-alvo. Um exemplo mesmo que nós temos aqui próximo é o Instituto Projeto Sonhar, onde o Alex entrou em contato comigo e falou: Roger, firmeza, mano, tô trabalhando aí com os jovens, 5 jovens e tal. Esse foi o público-alvo para esse momento. Mas tem a diretora da escola, que trabalha no Fundamental 1. Não, Roger, tô trabalhando aqui com as crianças do 4º ano, tem lá seus 9, 12 anos de idade ali, e quero trabalhar com fanzine. Então é um outro público-alvo. Então, no meu caso, assim, o que eu tenho o meu papel justamente não é em si o público-alvo, mas sim adaptar a metodologia, o ensinamento para esse público que eu estou sendo convidado a caminhar com eles. Mas eu confesso que hoje, como a questão do nível virtual, internet, YouTube, então hoje eu já consigo medir um público. Então pelo YouTube mesmo, eu sei que boa parte das pessoas que assistem os vídeos nossos lá sobre fanzine, tem lá seus 18 ou 40 anos, acaba tendo um público mais feminino. Pela minha questão também esse fanzine aqui, esse material, alguns eu vendo, né? Então, para me ter o retorno financeiro, para poder reproduzir mais, então é conveniente eu ter um público-alvo que tem uma grana, que já tem ali uma condição financeira, a ponto de poder investir, né, no material. Então é muito isso. Mas o público que eu tenho atuado muito mesmo, assim, nos últimos 3 anos pelo menos, é o público infantil. E aí é um público, né, que eu não posso esperar muito o engajamento deles virtualmente, porque eles dependem dos pais para acessar, né, a internet e tudo mais. E é um pessoal também que não tem uma grana. Então eu acabo mais nesse sentido empoderando eles com o fanzine, ensinando essas crianças, né, a fazer o seu fanzine, a poder se expressar, e trabalho com a questão da prevenção, da conscientização, no respeito ao próximo, né, em relação a bullying, qual é o toque do bem, qual é o toque do mal, como identificar se alguém está querendo abusar dessa criança. Então meu papel mais hoje em dia, então cada ocasião tem o seu público-alvo. Eu queria entrar num assunto que você comentou sobre as pessoas que fazem fanzine e não tem uma condição financeira boa, né? Eu queria falar que o fanzine está no meio englobando, ele está no meio do hip hop, da favela e uma parte boa de negros também, né? Porque, assim, quando as pessoas têm, não sei como posso falar, mas invulnerabilidade social, elas
e querem algum meio de se expressar sem ser atacada por outras pessoas, por outras partes. Eu queria dizer que o fanzine ele é muito importante nisso, que a pessoa pode se expressar sem medo de ser julgada nem nada. Sim. E eu acho bem interessante isso, caso que com as pessoas, nós assim, favelados, assim, elas têm uma opção, em vez de fazer outras coisas, de se expressar para elas mesmas, assim, se sentir mais leve, sabe? E eu queria dizer que isso, como é pra favela, o que você acha que a favela, o que você pode trabalhar pra favela para melhorar, o que do fanzine e esse assunto assim? Top. Ótima pergunta. O fanzine é uma ferramenta nesse sentido, ela é super, super boa, assim, justamente porque não precisa você não precisa ter formação acadêmica, você não precisa ter muitos recursos, né, para poder fazer um fanzine. Você tendo uma folha, tendo uma caneta, já é possível fazer esse material. Porque o fanzine, na verdade, não é o que os meninos aqui estão com a arte deles, as originais, né? Que é a arte original, então vamos dizer que isso aqui não é o fanzine. O fanzine, na verdade, é a cópia desse material. Esse aqui é o protótipo, né? O shape. Então, dentro das periferias é muito bom, porque nem todo mundo, por mais que todo mundo tenha lá o seu celular, nem todos têm o acesso do recurso da internet, né? Então o fanzine serve muito, muito bom para poder passar uma mensagem. Na época, no período da pandemia, tive algumas instituições que eu estava atuando junto com eles, e eles estavam entregando cesta básica. E aí, né, foi o período ali do mês da mulher, mês de março, e aí nós fizemos uma fanzine com outras mulheres e colocamos dentro dessas cestas básicas. Aí teve uma experiência que eu tive que foram 300 cestas básicas, né, 300 famílias, onde cada uma dessas cestas foi um fanzine dentro, falando sobre a questão do empoderamento da mulher, né, e até algumas orientações de caso tivesse algum tipo de abuso doméstico, alguma violência doméstica, porque como estava todo mundo dentro de casa, estava saltando muita informação de mães, né, mulheres apanhando seus próprios maridos, seus companheiros dentro de casa, porque estava ali lidando com o próprio opressor dentro de casa. Então o fanzine ele serviu justamente com algo colorido assim para poder dar orientação para as mães, né, que recebiam aquela cesta básica, de como elas poderiam estar se defendendo, de como elas poderiam estar entrando em contato com algum telefone caso estivesse sofrendo algum tipo de abuso ou violência. Então o fanzine ele é muito bom, para finalizar um pouco a sua pergunta, que é interessante também, assim, nós viemos de uma cultura em que nós, assim, tanto homem quanto mulher, vem muito de você chega em casa, sei lá, não pode fazer isso, seu burro, errado, é assim que se faz, né? Você vai para a escola, a professora também, é certo, é errado, é o mais inteligente, né? Então nós crescemos num mundo que é cheio de padrões, do que é certo, do que é errado, mais bonito, mais feio. E isso aí acaba, muitas pessoas que poderiam ter um talento brilhante, criativo, acaba sendo mais aprisionado, né? Pessoas apontando o dedo, a família, a escola, a sociedade, né? E o fanzine ele liberta nisso. Porque eu já chego na escola, assim, dentro de uma sala de aula, por exemplo, e falo, é o seguinte, pessoal, não sou professor, então aqui não tem certo ou errado, não vai ter o mais bonito, o mais feio. Sinta-se livre para fazer do seu jeito. Se não quiser fazer também, suave, só não atrapalha quem quer fazer. Mas sinta-se à vontade. Ah, tio, minha letra é feia, não tem problema não. Aqui tem revista, pode recortar as palavras. Ah, tio, eu não sei desenhar. Suave, nós temos umas imagens aqui. Então, assim, o fanzine ele traz essa sensação de você poder fazer do seu jeito, a sua maneira. E o que é mais legal é isso. Se eu, por exemplo, fizer um fanzine de futebol, falando do meu jeito, da minha maneira, o que é o futebol, e você lê e fala, pô, nada a ver o que o Roger tá falando de futebol, nem manja nada de futebol. O mínimo que você vai poder fazer é fazer um outro fanzine falando o que é futebol pra você. Então isso que é legal, é tipo diferente de um livro que tem umas normas, né? Você tem que seguir a redação, letra, tamanho e tal. O fanzine não tem muito disso. Então você pode se expressar ao seu jeito, e se a pessoa ali, não gostei do que você falou, boa, faz seu fanzine e fala do que você pensa. E é isso. Sabe? Ponto de vista. É o ponto de vista, e não tem um certo ou errado no universo do fanzine. Lógico que se você for falar algo ali, né, sei lá, vou falar sobre a questão da mulher na periferia, e alguma mana chegar, eu tenho que estar preparado para ouvir, né, e pelo menos sustentar aquilo que eu escrevi, né. O mínimo que nós temos que ser. O fanzine geralmente é assim, ele costuma ser algo bem mais verdadeiro do que muitas outras mídias, justamente por isso, porque
Para fazer um fanzine, você tem que fazer uma pesquisa. Os meninos aqui mesmo, para fazer um fanzine que eles participaram, eles tiveram que fazer uma pesquisa. Eles se atentaram em todo um cuidado ali de poder passar uma mensagem. Então, para ser algo verdadeiro. Justamente para qualquer pessoa que lê aquela revista, olhar e falar, pô, interessante, ó, que da hora. Então, geralmente, assim, o fanzine, ele tá justamente para quebrar essa questão do fake news, da mídia que quer desvirtuar, trazer uma mentira. O fanzine, geralmente os fanzines sempre vai ter algo de verdade mesmo ali, né, para colocar, porque é algo que é para alertar, para abrir a mente. De tudo isso aí que você falou sobre o fanzine, podemos entender então que o fanzine tem uma linguagem universal? Sim, pelo menos eu penso que sim. Eu penso que o fanzine tem a sua linguagem universal, ela só vai se adaptar ao contexto, né, e à cultura que está utilizando ali o fanzine. Então, tipo, Japão, assim, eu tenho uma referência muito boa das fanzines que são produzidas com aqueles lados ali do Japão, na Ásia e tal, justamente por causa que o quê? Lá hoje eles já... Lá o mangá, por exemplo, o mangá é que nem novela. O pessoal lá, eles têm lojas, tem banca de jornal exclusiva para vender mangá. Então, lá tem uma sequência que o pessoal toda semana... Eles passam na banca para comprar um mangá para poder continuar lendo, fazendo uma sequência daquela história, né? E o fanzine lá é algo que é muito comum já na sociedade. Então hoje lá tem lojas especializadas em fanzine, coisa que aqui ainda no Brasil ainda é algo ainda que está sendo pensado ainda. Muitas pessoas que faz fanzine, faz o seu primeiro fanzine, dificilmente vai para o segundo fanzine. Quando faz também não tem muito um recurso, não tem um apoio para poder continuar a produção. Então o fanzine ele tem a sua linguagem universal, sim, e através, não precisa nem, tipo, nós aqui utilizamos o português, né, para leitura, mas dependendo do fanzine, só a imagem por si só ela já diz muita coisa. Então, você não precisa muito, sei lá, não precisa muito tem muito texto. Mas não precisa muito de leitura, né? Dependendo do fanzine, só as figuras assim já diz por si só. Então, de ponto de vista de cada pessoa, assim, não ela tendo muito experiência assim, vivida sobre o tema, mas se ela bater de música, ela já meio que entende um pouco. Sim, sim. E aí tem a questão só de seguir algumas regrinhas básicas, que é a questão da margem. De você for fazer o seu fanzine, deixa uma margem de 5mm, né, uma borda, justamente para quando for tirar a cópia, não comer, não cortar nenhuma palavra, não perder nenhum desenho, né? Mas do contrário é isso. E na fanzine, levando um pouco, pode ser qualquer tema, qualquer coisa, não tem nenhuma lei não? Não. O fanzine então é livre? Ele é livre na sua expressão de ser. E falando em temas, assim, quais são tipo, os assuntos mais frequentes? Você vê, assim, então, vai falar. É isso, pela turma que eu ando, pelos festivais de fanzine, encontros de fanzineiros que encontra, acaba caindo muito para essa linha da história em quadrinho. Muito mais nessa linha do desenho, da ilustração, né? Mas tem muitos fanzines que é circular, tipo, você vai em slam, em saraus, slam de poesia, saraus, assim, então você vê muitos fanzines poéticos, de poetisas, poetas que têm ali seus poemas e colocaram em formato fanzine. Mas ele em si não tem um tema específico e eu penso assim também que vai muito da necessidade. Hoje assim tem autores brasileiros já reconhecidos que lançaram seus livros, mas muitos deles começaram fazendo fanzine. Sim, porque hoje para publicar um livro aqui em nível Brasil, assim, pegar uma editora, tudo, seguir todos os protocolos que se pede, acaba você tem que ajuntar uma grana. Para fazer uma tiragem, nem que seja de 200, 500 livros ali, já é uma grana que investe, né? Então é mais fácil você começar a pegar o primeiro capítulo do livro e colocar num formato fanzine, fazer uma baixa produção ali de uma quantidade de fanzine e ajuntando esse dinheiro para depois fazer algo maior, né? Então, muitas vezes, assim, até amigos meus também que fazem música também, na época do hoje não tem tanto CD, acessível para CD, mas o pessoal também fazia os seus fanzines, colocava ali as letras das músicas e ia mangueando, né, esse zine para levantar a grana para então gravar o álbum. Então, mangueando, que você diz, é meio que produzindo? É o vender. É o vender? É vender. O mangueio vem muito nesse... Eu queria fazer outra pergunta também. Por que o fanzine encanta os jovens? Porque o fanzine encanta os jovens. Agora eu sou jovem e o negócio me encantou. Por que o fanzine te encantou?
Você na condição de um jovem. Você falou, né, que o fanzine ele tem a sua história, né? Cada um pode criar ali a sua história no fanzine, pode fazer qualquer tema. E isso aí, eu acho que nessa parte ele encanta, né? E é isso. E outra pergunta também que eu queria fazer. Mas antes de você fazer, alguém mais pode falar, dar um testemunho aí? Como foi essa parada? Na condição de um jovem aí. Que nem igual você falou. Na hora que nós estávamos trabalhando, que cada um pegou o tema, pesquisou e tal, isso eu achei da hora, porque eu descobri mais um pouco sobre o hip hop, eu que gosto de dançar. Falei, pô, vou fazer o tema de música então. E nisso, né, não tá aqui agora, mas o trabalho que eu fiz eu achei, pra mim, uma das obras-primas mais lindas que eu já vi na minha vida, né? Que foi a colaboração ali de uma pá de foto, aí tinha os desenhos do lado, aí meio que eu imaginei e deu certo. Eu falei, pô, ó, que da hora, mano. Aí, pô, vem aquilo que eu te falei do começo, da criatividade, da autocrítica que eu tive aqui com os moleques, ficou ruim ou não, ficou bom ou não. Bom, teve a elevação de pesquisa, que foi da hora que, né, além do hip hop tem um reggae, tem um funk, tem uma porrada de coisa aí, que, pô, achei incrível, mano. E quem cantou jovens, eu que sou jovem, né, fiz 19, né, dizem que é adulto já, mas, mesmo assim, eu meu parceiro. E é um negócio zica também. E ó, galera, recomendo demais esses negócios de fanzine, slam, poesia, batalha de rima. Um negócio bem, sabe, equivalente mesmo, que sobe ao nível da cabeça da pessoa. E é. Topzera. Eu ia falar sobre o que você falou, sobre o que você acha pra nós jovens, né? Assim, a nossa recepção sobre o fanzine, né? Às vezes eu não vou negar, né, que, tipo, às vezes eu gosto de ficar sozinho, assim, só olhando sozinho, ficar parado. Não sei se eu sou louco, eu acho que é alguém mais isso. Não é só você não, cara. Ficar assim, Do nada. só parado. E eu gosto de ficar se expressando, mas eu se expresso mais mexendo no celular, né? Eu acho que depois de hoje, eu acho que vou tentar se expressar mais, talvez escrevendo uma poesia, ou talvez algumas artes que vem na minha mente, sabe? Sim. Eu acho que isso aí vai virar que meio que eu fazia, né? Tipo, se expressar mesmo no papel, né? Vai virar um fanzine se você tirar cópia. Tirar a impressão, xerox disso que você vai escrever e desenhar. Mas se no caso você só fazer e deixar ali no caderno ali, tá ligado? Aí pode ser, digo que não é um fanzine. Fanzine é a cópia deste material. Só tipo uma observação minha, tipo, pra complementar. Acho que essa parte de você poder se expressar é muito importante. Você passar uma mensagem, às vezes você tá ali, tipo, vem alguma coisa na sua cabeça, um pensamento, e você, tipo, quer passar para essas pessoas essa energia que você tá sentindo, esse momento que você tá passando. Então acho que, tipo, essa linguagem, facilidade que o fanzine tem de você mesmo, de passar o que você quer transmitir é muito, muito da hora. Muito rico. E o que é louco é isso, né? Não só o fanzine, mas diversas outras artes, assim, que é mais, muitas pessoas já estão preocupadas, igual tava no comecinho aqui nos bastidores, o pessoal já... Não, ó, vai ficar famoso esse podcast, né, não sei o quê. Então, as pessoas estão muito, né, habituadas a esse negócio de já ter o resultado ali, de ver o resultado. Mas o que é mais valioso mesmo é esse processo. É o que você tem que quebrar a cabeça, aprender. E é o errando, né, quanto mais, tipo assim, mais louco é isso. Muita gente já quer, sei lá, chutar pro gol e já fazer gol, né? Mas muitos artistas ou pessoas inventoras, cientistas, eles descobriram 1000 vezes errando o que não fazer. Como é que fala? Né? Você erra, você errando, você aprende 1000 formas de como errar para fazer certo, algo assim que eu quero dizer, né? Então, até o errar também faz parte desse processo, faz parte desse aprendizado, sabe? E aí você vai ficando mais empoderado, já sabe, já errei aqui, então não vou errar de novo, já vou por aqui. Né? Então isso vai criando mais força, e não só na parte do fanzine, mas qualquer outro tipo de arte, isso é importante. Também e complementando o que o Roger acabou de falar, aprenda a correr o dos outros, não erre primeiro. Aprende a correr dos outros, aí você vai ser uma boa pessoa. Você vai saber. Exatamente. Então, né, encaixando as peças aqui, ao respeito, autocrítica, autodefinição, aceitamento, expressão, tudo isso em questão de fanzine. Exatamente. Que brisa, rapaziada. Realmente. Que brisa, rapaziada. Não apenas uma revistinha. Não é apenas um papel, rapaziada. Não é apenas um papel também. Faz uma pergunta aqui. Se, por exemplo, se nós queremos fazer um fanzine, podem várias pessoas fazer junto um fanzine? Pode.
é conveniente ter uma pessoa para fazer a mediação ali, né? Você tem que orientar melhor os processos para facilitar, mas é tranquilo fazer de forma coletiva, de forma colaborativa, ou seja, muitos fanzines do que eu faço, eu trabalho de forma colaborativa, ou seja, eu pego uma poesia, uma foto, um texto de outras pessoas que necessariamente não está fazendo fanzine comigo ali, mas está ajudando de forma colaborativa ou individual. Mas o fanzine mesmo, ele usa boa parte dos fanzineiros que eu conheço, eles trabalham fanzine de forma individual. Essa questão do fanzine enquanto educação, igual eu, Roger, faço, ele é um grupo pequeno no meio dos fanzineiros. Boa parte, assim, a maioria dos fanzineiros que eu conheço, eles fazem seu fanzine de forma individual. Na sua casa, faz seu processo, aí lança, leva para uma feira, deixa exposto numa mesa, né? Então, fanzine na rua, fanzine nas praças, fanzine da forma que eu vivo o fanzine, são poucos que eu conheço, né? Mas é isso, dá para fazer individual, coletivo, dá para fazer com a companheira, chamar a mina pra fazer um fanzine e tudo mais. Roger, não é relevando isso de novo, desses 10 anos de corre, né? Ou mais, se não me engano. Dos eventos assim que você foi, teve algum que você falou, pô, esse aqui marcou, hein? Teve algum? Eu digo que todos marcam de uma forma ou de outra, sempre tem a sua... vamos dizer que as expectativas assim eu tive muito no começo, né? Aquele comecinho de, sei lá, vou levar meu fanzine pra tal lugar, aí pega uma trânsito, aí chove, eu nem chego no evento, né? Então assim, hoje em dia eu já vou muito sem expectativas, não espero nada, vamos dizer assim, né? A não ser que prepare a minha apresentação, prepare o material adequado, né? Então é muito importante também, se eu vou num evento que é voltado com a cultura mais do rap, e eu chegar com um fanzine de rock, não vai dar bom, sabe? Então, tem que saber muito lidar com essa questão do público, da linguagem, qual fanzine certo, com o momento certo. Mas é um evento assim, eu acredito que eu posso dizer vários aqui, se eu dizer um só, eu acredito que eu vou estar pecando assim comigo mesmo, porque cada um tem a sua ocasião, né? Sua oportunidade. Mas já corri aí pelo menos 10 estados do Brasil, já com fanzine, já. Então já rodei 10 estados, já fui em escola, já fui em institutos federais mesmo assim, né? Já fui em 2 institutos federais onde os formandos, né, os alunos ali iam se formar em pedagogia. Então já tive a oportunidade não só de ensinar fanzine para criança, para alunos, mas também para professores, para diretores. Então já tive uma experiência muito louca assim, que eu penso que se eu não tivesse conhecido o fanzine, talvez eu nunca teria chegado a conhecer essas pessoas, né? Inclusive vocês. Só posso contar um pouco aqui. Eu lembrei que o Ricardo tinha falado um pouco antes, mas a gente cortou ele um pouco, sobre os projetos futuros dele, né? Máximo. É mesmo, Ricardo? A pergunta que você ia fazer pra ele. Eu vou responder assim mesmo, eu entendi a pergunta. Projetos futuros. Eu na condição que eu tô de autônomo, né, de empreendedor ali, né, individual, MEI, essas coisas, então os projetos futuros eles acabam sendo de passo em passo. Então vamos dizer, hoje mesmo pela manhã eu já tava, eu faço não sei como é que chama, um cronograma assim, onde eu vou pondo coisas que eu tenho que planejamento. Então hoje eu já comecei isso para ver se em janeiro já tenho pronto. Então, pelo menos para o projeto futuro, para o próximo ano, melhorar a qualidade dos vídeos no canal do YouTube, que eu percebo que é um cartão de visita muito bom, que chega a lugares, a pessoas que talvez nós nunca teremos esse momento pessoal. Também estou preparando um projeto de apresentação para atuar dentro de escolas particulares, né? Porque por mais que eu faça esse trabalho na borda, né? Na base, na periferia, nas escolas públicas, eu acabo ficando meio que ali, né? Ajudo, dou um suporte, mas não me cobre em questões do dia a dia da casa, né? Então eu já tive a oportunidade de fazer oficina dentro de uma escola particular chamada Oswald de Andrade, ali na Lapa. E aí foi minha primeira oportunidade, experiência assim,
E eu vi que, pô, se deu certo aqui, por que não oferecer, ampliar esse leque para outras escolas? E por mais que o fanzineiro, né, que eu falei, boa parte comece para justamente que ou você dá uma de louco que nem eu, né, de acreditar, cair de cabeça e bater na tecla até dar certo, ou você vai acabar, tipo, largando de mão, né, porque muita gente acaba optando por um serviço de trabalho formal, carteira assinada, para poder manter ali as despesas, né, de casa, da família, do que ficar fazendo fanzine. Então hoje eu também estou nessa situação, né? Já há uns 3 anos eu fiquei vendo formas de acessar, de como oferecer o nosso trabalho dentro do SESC, né? Hoje, ano de 2023 agora, eu 22 comecei, então hoje já sou um fornecedor, posso oferecer serviço para o SESC, né, para a rede SESC. Então são coisas assim que para mim também é até complicado, porque o fanzine ele acaba sendo aquela ideia da contracultura, da margem, né, de você, faça você mesmo, mas aí chega um momento que eu percebo que eu preciso ter um conhecimento acadêmico, eu preciso ter uma linguagem mais formal, sabe, vestir melhor, ter uma apresentação, um papel melhor, né, esse papel aqui que nós estamos usando hoje já é sulfite 90 gramas. Até então eu fazia preto e branco no sulfite 75 gramas. Então a necessidade hoje também questão de pandemia, tal, pós-pandemia, tal, estamos ainda nesse processo, as pessoas muito não querem tocar não quer tocar em papel, sabe? Não tem nem papel em dinheiro direito no bolso. Então hoje eu já coloco num saquinho, eu faço todo um outro trabalho de apresentação para que a pessoa se sinta segura, se sinta à vontade.